A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, glória a Deus. Estamos aí para a nossa terceira lição desse ano, a natureza da igreja. O texto áureo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, no seu versículo 12. A leitura bíblica em classe, eu recomendo que vocês leiam, está em 1 Coríntios, no seu capítulo 12, do versículo 12 ao verso 27. Hoje, a nossa lição, que tem por título A Natureza da Igreja, tem por objetivo, meus irmãos, minhas irmãs, destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Vamos apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja, elencar a unidade da igreja como um aspecto central, que revela a sua identidade cristã nesse mundo. Amém? A palavra-chave é natureza. Vou ler aqui a introdução para a gente poder dar início. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência, o que define uma igreja genuinamente cristã. Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Vamos aqui um breve resumo do o que será tratado em toda a lição. E vamos começar aqui a tratar a partir de natureza da igreja na sua dimensão confessional. Esse é o primeiro tópico. E no primeiro subtópico, vamos ver fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada. A palavra viva. No princípio era a palavra. João 1:1. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Efésios 2:20. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas. A palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. A heterodoxia, desvio doutrinário e apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs, analisar esse primeiro subtópico que diz que a igreja tem que ser fundamentada na palavra. Ora, o que isso significa? Nos Salmos 1, no seu verso 1 e 2 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes ele tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Olha que profundo. Olha que profundo.
Começamos a entrar na lição. Começamos a nos aprofundar. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Quer dizer, o meu prazer não está no conselho do ímpio. O meu prazer não está em caminhos de pecadores. O meu prazer não está na roda dos escarnecedores, não. Meu prazer está na lei do Senhor. Eu tenho que ter a alegria da salvação. Lá em Efésios 6, no seu versículo 17, vai dizer: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma coisa, meu irmão e minha irmã, está ligada com a outra. Está associada a outra. Eu tenho que tomar o capacete da salvação e ter a espada do Espírito. O que isso significa? Quando estamos fundamentados na palavra, nós temos alegria na salvação. Nós não vamos ser alvos fáceis para o inimigo. Os dardos inflamados do inimigo não vai nos acertar facilmente. Por quê, irmão? Porque nosso escudo vai estar nos protegendo. Que escudo é esse? É o escudo da fé. E a fé, ela vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Eita glória. Ou seja, temos que estar fundamentados na palavra. Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra. Como foi que Jesus venceu Satanás? Depois de 40 dias e 40 noites sem jejum, a Bíblia vai falar que Jesus teve fome. Então Satanás vem para tentá-lo. E Satanás vem falar como? Distorcendo a Bíblia, distorcendo a palavra. Mas quando Satanás lançava aqui, Jesus respondia: está escrito. Mas Satanás não desiste, e ele lança outra. E Jesus responde novamente: está escrito. Então Satanás dá a última cartada, mostra o mundo todo para Jesus e fala: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Mas Jesus responde: vai-te daqui, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Glória a Jesus. Eita. Temos que estar, meus irmãos, fundamentados na palavra. Quando estamos fundamentados na palavra, nós vamos ter forças para vencer o inimigo. Nós vamos ter força para vencer as tentações. Segundo Timóteo 3:16 vai dizer o quê? Toda palavra é divinamente inspirada e ela é proveitosa para doutrinar, para corrigir, para repreender e para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Jesus. Esse é o nosso primeiro subtópico. Estar fundamentados na palavra. Lá em Mateus 14:28, a Bíblia vai dizer que tem uma grande tempestade se formando e os discípulos começam a ficar atemorizados. E no meio daquele espanto todo, a Bíblia fala que Jesus aparece andando sobre as águas. E Pedro, então, ele faz um pedido: Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá até aí ter contigo por sobre as águas. O que é que Pedro está pedindo, meus irmãos?
Pedro está pedindo que Jesus libere uma palavra. Mas por que é necessário que Jesus libere uma palavra? Porque Ele é a palavra encarnada. João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Glória a Jesus. Acho interessante que, assim como João 1 fala que no princípio era o Verbo, era no princípio, era a palavra. Na Gênesis 1:1 vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí João 1:1, no princípio era a palavra. Deus liberou a palavra ali. E no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Aí lá em Gênesis 1:26, nós vamos ver Deus falando. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a palavra era Deus, desde o princípio. O que isso significa? Que além de estarmos fundamentados na palavra de Deus, temos que seguir a doutrina dos apóstolos. Qual foi a doutrina dos apóstolos? Se fundamentar em Cristo. Porque a palavra faz isso desde o princípio, desde Gênesis. Ela está fundamentada em Cristo. Além de ser bibliocêntrica, nós devemos ser cristocêntrica. É assim que a igreja deve ser. Lá em João 6, no seu versículo 68, Pedro faz outra pergunta. Para Cristo, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Olha só que profundo. Olha só que profundo. Para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? E em Lucas, meus irmãos, minhas irmãs, 24, 49, Jesus vai liberar uma palavra. Palavra essa que daria início, de fato, à igreja. Porque nós já viemos estudando sobre a igreja nesse trimestre. E nós vimos que a igreja é uma ideia de Deus, nasce no coração de Deus. E vai passando tempos. Nós podemos ver que, além de nascer no coração de Deus, nós podemos ver, eu acabei de falar aqui de Jesus no princípio, mas nós podemos ver o Espírito Santo, o Espírito de Deus já se movendo sobre a face das águas. Nós vamos acompanhando o Velho Testamento e vamos vendo que o Espírito Santo de Deus está ali agindo. A Bíblia vai falar que Daniel tinha um espírito excelente. A Bíblia vai falar que quando Samuel ungiu Davi, desde aquele dia em diante, o Espírito de Deus estava com ele. O Espírito Santo vai agindo. E em todas as épocas, em todas as gerações, ele deu uma forma, ele criou uma forma para que a mensagem, a palavra fosse preservada. Em todas as épocas, ele soube agir de uma forma certa, da certa forma, para poder o quê? Para poder inspirar. Ele levantou pessoas inspiradas para que a mensagem fosse escrita. Épocas em que foram difíceis as pessoas terem a palavra guardada consigo. Épocas em que, para você ter acesso à palavra, você devia memorizar, às vezes até capítulos inteiros, às vezes até os livros, cada um decora um capítulo aqui. Épocas de perseguições. E perseguições essas que não estão distantes.
de tornarem a acontecer. Qual é a importância, irmão, de falar disso? A importância de falar disso é lembrar você a dificuldade que eles tinham na palavra e trazer isso para a nossa realidade hoje, para que nós possamos ver o acesso, a facilidade que nós temos à palavra, o acesso que nós temos à Bíblia hoje. Não, nem sempre foi assim, meus irmãos. Nem sempre foi tão fácil como é hoje. E mesmo em meio à dificuldade, e mesmo em meio às perseguições, eles perseveraram. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às tribulações, eles guardaram a palavra. Esconderam a palavra no coração. O salmista disse: escondi para não pecar contra ti. Guardei aqui para não pecar contra ti. E eles guardaram o coração. Porque tem crente que às vezes até lê a Bíblia, mas não medita, mas não estuda, mas não vive. E quando nós lemos a palavra, ela tem que transformar as nossas vidas. As nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs, têm que ser transformadas conforme a palavra de Deus. Lucas 24:49, Jesus libera uma palavra: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a base que eu quero usar para esse primeiro tópico, que está aqui em Atos 2. Não vejo um exemplo mais perfeito do que esse. Atos 2, como disse, a igreja, ela nasce no coração de Deus. É uma ideia divina. E ela vai ser citada pela primeira vez em Mateus 16:18, quando Jesus fala: Pedro, tu também és pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Aqui é usado o termo eclesia, que significa chamado de fora. Nós vimos que no Velho Testamento o termo usado pelos servos de Deus, pelos homens que frequentavam a sinagoga, era kahal, que é o que? Um conjunto de povos que está ali adorando a Deus. Mas agora Jesus muda. Jesus pela primeira vez fala esse nome, eclesia. Por que chamados de fora? Porque ele está vendo o que é a porta que ele está abrindo. Ele está abrindo a porta. O que era somente para Israel, o que era somente para os judeus, agora vai ser aberto. Vai ser aberto para os gentios. Ide até os confins da terra. Pregai na Judeia, em Samaria, e até os confins da terra. Então vamos, meus irmãos, ver agora esse exemplo de igreja aqui. Eu vou ler aqui para vocês Atos 2, no seu versículo 1. Diz: e quando o dia de Pentecoste chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. Meus irmãos, nós acabamos de ver aí em Lucas 24:49, Jesus disse o quê? Cai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos. E nós vamos vendo aqui agora a formação dessa primeira igreja.
estudando, analisando, nós vamos ver, através de citações, que mais de 500 pessoas viram a ressurreição. Viram Jesus depois de ressuscitar. Mas, quando chegou o dia de Pentecoste, que falou sobre o dia de Pentecoste, todos eles, agora está falando sobre os homens de Deus que estão ali unidos, todos eles, está falando sobre a primeira igreja, todos eles estavam unânimes, todos eles, eu disse que eram mais de 500 que viram Cristo ressurreto, mas todos eles aqui são apenas 120 homens. Ou seja, 380 se apartaram. O que isso significa? O que isso tem a ver com isso? Todos eles estavam unânimes em um lugar. Essa palavra unânime, em outras traduções, vai estar reunidos no mesmo lugar. Na minha aqui já está unânimes, que se aproxima mais do original hebraico. E meus irmãos, minhas irmãs, eu vou segurar esse unânimes, porque ele vai ser tratado no terceiro tópico. Vamos então atentar para o fato deles estar ali no mesmo lugar. Vamos tentar para isso. O que é que eles estão fazendo ali? Apenas uma coisa. Por que os 380 saíram, mas ali permaneceram sempre? Por que os 120 continuaram? A maioria saiu. Por que ainda tem 120 em Jerusalém? Porque eles estão fundamentados na palavra de Cristo. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ali tem 120 homens, ali tem 120 pessoas que estão fundamentadas na palavra de Deus. Segundo subtópico, diz: habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, em Atos 16, 14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo convencimento para a salvação. Vamos ver aqui agora. A igreja é habitada pelo Espírito. Vamos ver aqui. A igreja está fundamentada. Eu acabei de ler aqui em Atos 2 que a igreja está fundamentada em Cristo. Eles estão reunidos em um lugar. Eles estão unânimes em um lugar. E aqui no versículo 3, subtópico 2, habitada pelo Espírito. Subtópico, versículo 2, vai dizer: e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito lhes concedia falar. Eita glória! Entendeu, meu irmão? Se fundamentaram na palavra de Cristo. E logo adiante, o que acontece é uma consequência
de você se fundamentar na palavra. Logo, o que vai acontecer a seguir é uma consequência do seu prazer estar na lei do Senhor. Tem pessoas que não sentem vontade de orar, tem pessoas que às vezes estão passando por batalha e não conseguem orar. Eu ouvi por aí uma frase que me chamou muita atenção: ore sem cessar. Está escrito na palavra, orar sem cessar. Mas eu ouvi algo que veio completando: ore, ore, ore. Quando tivesse força para orar, ore para que você tenha força. Ore pela oração que você vai fazer. Ore, vai orando em espírito, vai orando. Até aquele momento que você dobrar o joelho e estiver de fato orando, ore sem cessar. Vamos estar em oração, meus irmãos. Devemos estar em oração, devemos estar em comunhão com Deus, lendo a palavra, orando, jejuando, buscando nas madrugadas, seguindo a doutrina dos apóstolos, fundamentado na Bíblia, fundamentado em Cristo. Hoje em dia, infelizmente, nós vamos ver aí que as pessoas estão se fundamentando em Pedro, se fundamentando em papas, se fundamentando até mesmo em pastores, se fundamentam em coaches, se fundamentam em presidentes. O fundamento da igreja é a palavra. O fundamento da igreja não está na política. O fundamento da igreja não está no pastor, não. O fundamento da igreja está no cabeça da igreja. E o cabeça é Cristo. Somos corpo. Juntos formamos esse corpo. Mas a cabeça desse corpo é Cristo. O fundamento é Cristo. Ele é a pedra de esquina. Está lá em Efésios 2:20. Vimos aqui que a igreja tem que ser habitada pelo Espírito. E isso, meu irmão, tem que transparecer. Sabe? As pessoas têm que ver. E a gente vai entrar em outro termo que vai explorar aqui nesse subtópico 2. Que é: o Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado. Ou seja, meus irmãos, é o Espírito Santo que convence. A gente pode falar aqui mil e uma palavras. Podemos estudar, podemos nos formar, fazer faculdade e tudo mais. Mas se o Espírito Santo não estiver, sem Cristo nada podemos fazer. Se o Espírito Santo não testificar na minha vida, se o Espírito Santo não trabalhar na sua vida, de nada terá resultado. O Espírito Santo tem que fazer a obra, porque eu não posso fazer obra nenhuma. Vamos ver aqui, seguindo aqui, em Atos 2, nós vamos ver que o Espírito Santo fazendo a obra. Por quê? Nós vamos ver que aqui a primeira igreja aqui, eles estavam fundamentados na palavra de Cristo, estavam esperando ser revestidos de poder, que foi o que Cristo disse a eles. Eles se fundamentaram na palavra de Cristo. Aí nós vimos aqui já que o som como de um vento impetuoso encheu toda a casa. Aí de repente aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo. E ali chamou a atenção. E ali eles começam a pregar ali. Nós vamos ver aqui
nós vamos ver aqui qual é a resposta dos ouvintes. Aqui, ó, em Atos 2:37. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Nesse momento eles compreenderam. O Espírito Santo trabalhou na vida deles, tá entendendo? É o que? O Espírito Santo fazendo o seu processo. O Espírito Santo toca no coração. Tem todo um trabalho, tem todo hoje nós vamos pegar pregadores que se vangloriam quando vê as pessoas levantando a mão, aceitando Jesus diante de suas pregações. Meu irmão, minha irmã, isso é tolice. Nós não temos poder para nada. Nós vemos como as coisas estão banalizadas. Nós precisamos, meus irmãos, entender que nós não podemos fazer nada. Quem faz é o Espírito de Deus. Aí ele trabalhando aqui, ó. Os homens agora compungiram-se e estão aqui agora. Homens e irmãos, o que faremos? Sabe? É um grito de socorro, é a alma dando um grito de socorro. É todo um trabalho do Espírito Santo. Eu, quando me converti, eu tive primeiro uma conversa com o próprio pastor aqui da igreja, da minha igreja, que eu congrego. Conversei com ele ali. Ali meu coração começou a se quebrantar. Eu fui para casa. No dia do culto, eu desanimei, mas ali eu senti Deus falar diretamente comigo. E ali meu coração se quebranta mais um pouco. Quando eu vou chegando na igreja, eu escuto um louvor que fala: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode ficar. E aonde estiver, clama pela glória de Deus. Eu vendo aquilo ali que ele me cortou. Foi me quebrantando, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. E aí, enfim, chegou a mensagem, falou: sozinho você não consegue, você precisa de ajuda. E ali o Espírito Santo trabalhou na minha vida, eu levantei a mão. Confesso, aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. É esse o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Mas para isso acontecer, para nós vermos as maravilhas de Deus, nós temos que seguir essa etapa. Temos que nos fundamentar na palavra, temos que nos fundamentar em Cristo, e então o Espírito Santo vai habitar em nós. E aí seremos o quê? Uma casa de Deus. E juntos formaremos o corpo de Cristo. Lá em Gálatas, no seu capítulo 4, nós vamos ver Paulo dando um exemplo de algo literal que aconteceu na vida de Abraão. Quando veio um tempo de fome, aí ele vai para o Egito, sem ordem nenhuma de Deus, sem permissão nenhuma de Deus. Aí quando ele volta de lá, ele volta como escrava de lá. Agar. E com a demora para que a promessa de que Abraão seria pai de uma multidão, pai de uma grande nação, a demora do cumprimento da promessa, ele se desviou, ele perdeu aquele fundamento da palavra de Deus. Deus deu uma palavra para ele, ele saiu fora do fundamento e acabou ficando com a sua escrava pelo próprio incentivo de sua esposa. E Paulo dá esse exemplo literal de que Abraão primeiro teve um fruto da carne, que foi Ismael. Mas logo depois veio o quê? Um fruto do Espírito, que foi Isaac. Então Paulo começa a fazer uma figura de linguagem, uma linguagem alegórica para tratar desse assunto. E ele conclui dizendo que não podemos
coabitar, não podemos viver juntos dessa forma. Não podemos viver com os frutos da carne, não. Vamos viver firmados no Espírito. Porque qual foi a decisão de Abraão? No final das contas, teve que se decidir. Ele corta fora. Ele vai cortar Ismael e Agar fora. Tem que mandar embora os dois. Porque eram frutos da carne. Gálatas 5. Gálatas 5, que é o versículo 16, 17, que da lição vai dizer: isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. É uma luta constante do Espírito contra a carne. Mas a questão do tópico 3 tem o título o quê? Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Nós vamos ver o que? Um mestre, um príncipe dos fariseus, um grande líder nas antigas sinagogas, que era Nicodemos. Às vezes eu olhar para ele e vai falar o quê? É necessário nascer de novo. Como nascer de novo? Vai nascer do Espírito. O que é de Deus tem que nascer do Espírito. Entendeu? Essa é a pregação do Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs. Isso aqui, o segundo tópico é a natureza da igreja nas suas dimensões, local e universal. Local e visível. Estamos vendo aqui o seguinte, segurar aqui em Atos. Aqui em Atos ainda, meus irmãos, a igreja ainda está de uma forma invisível. A igreja, como eu já disse, ela nasce no coração de Deus. É uma ideia divina. Deus sempre teve o seu povo que o adorou, sempre teve o seu povo que esteve ali firmemente junto. Jesus vem e usa pela primeira vez a palavra eclesia, a igreja. E lá em Atos 2, os discípulos estão todos reunidos. E Jesus já havia falado antes, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus próprio diz. Os fariseus perguntam: Senhor, quando há de vir o reino dos céus? Quando há de vir o reino de Deus? Jesus fala: o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Essa responsabilidade está dentro de cada um de nós, meus irmãos. Nós somos o espelho do reino de Deus. Nós vemos dentro de muitas igrejas, muitos irmãos querendo ser representantes de político. Eu sou de partido A, eu sou de partido B. Prefiro representar o reino de Deus. Porque o nosso reino, ele não é deste mundo. Está nos céus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. Está entendendo, meus irmãos, minhas irmãs? Então, essa é a nossa igreja. Nós somos essa igreja invisível. Essa igreja que o quê? Que representa o reino de Deus. Por onde passar, as pessoas vão perceber: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Por quê? A nossa leitura bíblica traz isso. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não há um só membro, mas muitos. Por onde passarmos,
devemos ser reconhecidos como o corpo de Cristo. E aqui vai falando da igreja visível. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nesses textos vemos a Escritura se referindo à eclesia, a comunidade de crentes situadas em diferentes locais. E aqui o segundo subtópico vai dizer as particularidades das igrejas locais. Cada igreja tinha o seu problema. Cada igreja tinha o seu defeito peculiar. Cada igreja tinha também a sua qualidade. Se pegasse os irmãos da igreja de Corinto e tentasse botar na outra, não ia dar certo. Porque cada igreja tinha o seu jeito de trabalhar. E todos eram liderados pelos apóstolos. Tinha que permanecer na doutrina dos apóstolos. Tinha que estar fundamentada na palavra. Embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação às outras. Assim possuíam sua dinâmica própria. O método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. E por fim, meus irmãos, para finalizar, a hora já está bem avançada, falar que a igreja na sua dimensão comunitária, a igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por meio da divisão. Devemos evitar todo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade na igreja local. E aí a gente volta aqui, para a igreja que está fundamentada na palavra, para a igreja que foi habitada pelo Espírito Santo, que é Atos 2. Eles estavam unânimes. E hoje nós vemos algo totalmente contrário a essa unidade. Hoje nós vemos que os crentes são conhecidos por todo adjetivo imaginável. Como assim? O crente é conhecido por crente do salhão, o crente da igreja da parede preta, a igreja da parede preta, a igreja do surf, o crente disso, o crente daquilo, o crente da direita, o crente da esquerda, o crente de tantas coisas. E acabamos esquecendo a essência, acabamos esquecendo o verdadeiro motivo. Acabamos esquecendo o verdadeiro significado da palavra cristão, vem de Cristo. Como cristãos devemos ser conhecidos como servos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Não como crente lá do A, crente lá do B. Quando Satanás não consegue acabar com as igrejas por meio da perseguição, ele faz o mesmo pela divisão. Nós vemos isso de forma escandalosa acontecendo no nosso país. As igrejas estão rachadas no meio. Estavam todos unânimes no mesmo lugar, com o mesmo pensamento. Irmão fulano de tal usa a camisa azul, eu uso a vermelha, mas o nosso objetivo é adorar a Deus. Irmão fulano de tal, ele torce para tal time, eu torço para outro. O nosso objetivo é adorar a Deus. Está entendendo? É essa unidade. Porque somos todos corpo. Somos todos
Todos nós fazemos parte de um corpo. Corpo esse que Cristo é a cabeça. Vamos usar o quê? O capacete da salvação. Vamos ter um entendimento. Vamos abrir os nossos olhos espirituais. Porque estamos dormindo. Tudo isso, todas essas divisões, todas essas discussões, são distrações do adversário para se infiltrar dentro das igrejas. E não só nas igrejas, meus irmãos, também nas famílias. Nós vemos famílias rachadas no meio, famílias divididas, onde pai não conversa mais com o filho, onde a mãe não conversa mais com a filha, porque por questão política, por questão partidária política. Jesus acabou com essa divisão. Não existe grego, não existe romano, não existe judeu, não existe escravo, não existe livre, não. Somos todos um em Cristo Jesus. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Ali há o que os teólogos chamam de unidade, de essência na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes com a mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas, mas mesmo assim somos um em Cristo Jesus, para perseverar no mesmo alvo. Então, irmão, tudo isso que eu falo aqui não significa que a gente tem que se desligar das coisas. Não, nós temos que ser bem informados, temos que entender, tá bom? Temos que estar por dentro das notícias, temos que acompanhar. Não estou falando que para a gente se desligar do mundo, que eu falo, é distração do adversário. Não, isso não é radicalismo, não é sensacionalismo, não. Eu estou sendo realista com você. Nós devemos estar ligados, mas sempre em vigilância, sempre em oração. Se percebermos que esse assunto de política, às vezes, assunto vai subir demais a cabeça, sai fora disso. Entendeu? Porque o nosso assunto número 1 é Cristo. Ah, irmão, mas se o fulano de tal que é o presidente, não me interessa. O meu governador, o rei dos seis, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, o seu governo será eterno e paz, não haverá fim em seu governo, não. É esse governo que eu espero. Ah, irmão, mas fulano perdeu. Não quero saber. Eu quero saber do governo de Cristo. Estou esperando por ele. Nenhum outro homem me impressiona como governante. Bom, mas Salmos vai dizer que a nossa esperança está no Senhor. Eu quero deixar desde já um abraço. Fiquem todos com Deus e que o Espírito Santo possa trabalhar na vida de cada um que ouviu essa mensagem. Meus irmãos, fiquem em paz. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.